Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí para a videoaula de integrais múltiplas. Em específico, hoje eu vou trabalhar com vocês integrais duplas, beleza? Sobre um retângulo. Então vem comigo, vou ser bem rápido e prático. Considere uma função z, né? Então eu quero que vocês entendam que a gente tem um espaço aqui, uma função no espaço aqui. Beleza? De x, y, z, 3 dimensões. E considere o retângulo. Valores de x variando de A para B, valores de y variando de C para D, certo? Então é como se a gente tivesse um retângulo assim, né? Digamos A, B, aí aqui você tem C e D, considerando o eixo y e eixo x, certo? O que é interessante ressaltar? Que o volume deste sólido projetado nesse retângulo, né? Imagine que você tem isso aqui, um sólido, certo? Uma função. Ao pegar a projeção dela, ela vai bater no plano XY. Neste plano, se a gente delimitar no retângulo, a gente vai ter todo o volume aqui abaixo dentro deste retângulo, ou seja, vai ser dado por integral dupla. Essa integral dupla vai ser determinada, perdão, rabisquei tudo aqui, vai ser determinada dentro da região R, certo? A integral dupla dessa função, geralmente de duas variáveis, ela vai ser dada o resultado dela vai ser determinar o volume. Então, a integral dupla dessa região da função dx dy ou dy dx vai gerar para a gente este volume. Beleza? Beleza. E para calcular, né, que é o que a gente gosta, né, de fazer os cálculos, a gente tem um teorema importante, que é o teorema de Fubini, né? Que basicamente a gente vai trabalhar de duas maneiras. Eu tenho duas formas de calcular essa integral. Se o x está variando de A para B, eu posso colocar, como é um retângulo, né? Ou eu posso colocar na primeira integral ou na segunda integral a variação de A para B, que é o meu x, certo? Então, ou na primeira ou na segunda. Então, eu estou querendo dizer, mudando a cor, que vai ter uma outra integral aqui, que é a integral dupla, e outra integral aqui. Se você coloca AB aqui, consequentemente, aqui vai ter que ser CD, certo? Se você colocar o AB aqui, consequentemente, aqui vai ter que ser CD, certo? A função é a mesma, f de xy, fxy, certo? Agora o que eu quero destacar para vocês é o seguinte, o teorema de Fubini diz que se você colocar aqui nessa integral o c e d, que é a variação de y, aqui vai ter que ser dy, ou seja, você vai calcular essa integral em relação a y desta função. E depois, que é essa daqui, o dx, ou seja, é a que a gente chama os primeiros, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos, ou seja, essa integral vai estar associada com essa variável aqui. Então, é como se tivesse um parênteses aqui, obrigando você a fazer essa integral primeiro. Fez ela, o resultado, você vai puxar para o resultado anterior. Outro exemplo, né? Se essa integral aqui, a vermelhinha, é de A a B em relação a x. Feito isso, vai ter um parênteses, aí depois vai ter A em relação a y, que eu estou colocando de verde, beleza? Esse exemplo vai ajudar vocês a entenderem isso daqui. Eu vou começar ele aqui, eu vou montar para vocês entenderem e vocês vão ver a resolução posteriormente. Vem comigo. Imaginem se isso aqui é x, claro, isso aqui é y. O que você está entendendo nessa leitura? Que o x está variando de 1 até 3 e o y está variando de menos 2 até 1. Humberto, qual integral que eu vou calcular primeiro? Em relação a x ou em relação a y? Você que decide. Por exemplo, se você colocar a integral verdinha aqui, que vai de 1 até 3, automaticamente ela vai estar relacionada à variável x. Então, é em relação a x.
qual função que você vai colocar aqui? A função que foi dada, que foi proposta. Então, um cálculo bem interessante, até complicadinho aqui, mas é bom para praticar. Beleza? Beleza. E continuando, aí você vai ter por fora, né? Eu coloquei maior só para enfatizar, a outra integral que é a vermelhinha, de menos 2 até 1, certo? Aí essa integral vai estar associada a outra variável, que é a variável y, que é o que está variando. E aí, pela lógica, você faz primeiro essa integral aqui, com o resultado dela, você faz a de fora, que é a vermelha, e verifique então agora a resolução comigo. Vem comigo! Então, galera, nesse caso temos que fazer a integral dupla sobre a região R. Essa região R é um retângulo, né? Em que o x varia de 1 a 3 e o y varia de menos 2 até 1, ok? Então, sob esse retângulo, a gente vai fazer o cálculo dessa função, certo? A integral dessa função neste retângulo. Então, a gente vai fazer a conversão, né? Inserir esse R aqui dentro, teoricamente, como se fosse isso. Então, vai ficar assim. Integral 1, 3, de 1 até 3, e a outra integral de menos 2 até 1, beleza? O que vale ressaltar é que a função vai se manter, beleza? A função vai se manter. E aqui que a gente tem que ter atenção, ou seja, essa integral está associada a isso daqui. Logo, se de menos 2 até 1 é y, então o primeiro aqui tem que ser dy. E, consequentemente, essa daqui está associado a essa daqui, x, ok? Então, isso é muito importante. Vocês precisam de trabalhar isso daí. Se você quiser inverter aqui, automaticamente você tem que inverter aqui. Ok? Então, a gente tem dois cálculos para fazer, sempre de dentro para fora. Então, esse aqui é o primeiro cálculo, esse aqui é o segundo cálculo para fazer, certo? E aí, a gente vai conectar os dois, juntar os dois para ter uma resposta final. Vamos lá, primeiro cálculo. Primeiro cálculo é a integral de dentro, né? De dentro para fora. Então, a integral de menos 2 até 1. A função é 4x ao cubo mais 6x y ao quadrado, beleza? E aqui dy, ou seja, essa integral em relação a y. Agora é integrar, né? Basta integrar. Qual é a integral dessa função em relação a y? Integral de 4x ao cubo em relação a y. Se não tem y, vai aparecer um y. 4x ao cubo, y. Aqui tem o y, então eu vou integrar. Integral de 6x y ao quadrado em relação a y vai dar y ao cubo sobre 3. Claro que podemos cortar aqui. 6 dividido por 3 dá 2. Então, de certa forma, temos que usar esses valores, né? Que é o de menos 2 até chegar em 1, né? Nessa função. Então, resumindo, vai ser 4x ao cubo y mais 2, 6 dividido por 3, 2, xy ao cubo nesses valores aqui. Aí basta aplicar os valores sempre em y, porque a primeira integral que eu fiz foi em relação a y. Então, substituindo 1, depois substituir o menos 2 em todos os y's. Ok? E aí a gente vai ter a primeira resposta aqui, que ela vai dar 4x ao cubo vezes 1 mais 2x vezes 1 ao cubo, beleza? Menos, aí você vai substituir a segunda parte, que é com o menos 2. 4x ao cubo vezes menos 2 mais 2 vezes x, 2x e o menos 2 ao cubo, beleza? E assim a gente finaliza a primeira integral, apenas o primeiro cálculo. Vai ficar então igual a, aqui vai ficar 4x ao cubo, mais aqui vai ficar 2x, aqui vai ficar menos com mais dá menos, com esse menos aqui vai dar mais, 4 vezes 2, 8x ao cubo, beleza? Por fim, né, fechando parênteses aqui, eu tenho menos com mais dá menos,
Aqui vai dar menos, porque menos 2 elevado a expoente ímpar vai dar menos. Então, no final de tudo, menos com menos vai dar mais, né? 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, deu 16x. E assim a gente finaliza com a seguinte resposta: 4x ao cubo mais 8x ao cubo, 12x ao cubo. E, por fim, 16 mais 2, 18x. Esse é o resultado da primeira integral, da integral de dentro, né? Tudo isso que está aqui dentro. Então, para finalizar, eu vou pegar esse cálculo aqui, vai se transformar em integral de fora, que é de 1 a 3. O resultado disso tudo aqui, ó, isso tudo aqui de dentro, deu exatamente 12x ao cubo mais 18x. E agora, lógico, em relação a x. Tranquilamente, pegamos o resultado da primeira integral de dentro, fizemos para depois fazer a de fora, digamos assim. E aí é só integrar. Em relação a x, aqui x. Integral de 12x ao cubo, 12x à quarta sobre 4. E de 18x, 18x ao quadrado sobre 2, né? Dentro do intervalo de 1 a 3. Beleza, beleza. É lógico, 12 dividido por 4 dá 3, 18 por 2 dá 9. Então, resumindo, vai ser 3x à quarta mais 9x ao quadrado, substituindo os valores 1 e 3, ok? Primeiro, substituindo o 3, eu vou ter 3 vezes 3 à quarta mais 9 vezes 3 ao quadrado, menos, substituindo agora o 1, 3 vezes 1 à quarta mais 9 vezes 1 ao quadrado. E assim a gente finaliza com o seguinte cálculo, né? 3 à quarta, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 vai dar exatamente 243, se eu não estou enganado, né? Mais 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 9, 81. Beleza? Menos 1 à quarta, 1. Vezes 3, 3. 9 vezes 1 ao quadrado vai dar 9. Com esse menos aqui, menos 9. E aí basta finalizar este cálculo, né? Que eu vou ter, por exemplo, 243 menos 3, 240. 81 menos 9 vai dar exatamente 72, ok? Então, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho, por fim, 240 mais 72. Eu finalizo o cálculo encontrando 312 é a resposta final, né? 2, 7, 8, 9, 10, 11, 1 vai 1, 3, isso aí, 312. Ou seja, o que significa 312? 312 é o volume dessa função, certo? Sob o plano XY nesse retângulo. Então imagina que tem uma função ali, certo? E se eu projetar ela no plano XY, vai ter um retângulo. Dentro desse retângulo, aquele volume ali embaixo dá exatamente 312. Beleza? E assim a gente finaliza o primeiro cálculo. Bora continuar. Então é isso, essa é a nossa primeira parte, integrais duplas. Espero ter ajudado vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.